Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar A Filha do Capitão, de Alexandre Pushkin. Esse livro ele se passa no século XVIII, na época do romantismo, né? E tem como pano de fundo a Revolução de Pugachev, na Rússia, que era a revolução do o povo, a população campeira, contra a população de elite, né? Bom, a história começa com um militar aposentado, que ele é rico proprietário de terra, é um homem de muita honra, com medalhas, e ele tem um filho que vive assim muito irresponsavelmente, muito mimado, e ele resolve que esse filho vire homem, né? Que ele já tem 17 anos, então ele passa um telégrafo para um amigo, outro militar, para acolher esse filho, né? Mas ele não queria que o filho fosse para São Petersburgo, que no caso era a capital da Rússia naquele período, porque senão ele sabia que esse filho ia cair na farra, né? O filho é o Petro Grinev, né? E ele quer que vá para um lugar bem distante. Aí eles mandam para a província de Orenburg, que é uma região distante lá na Rússia, e manda assim para um lugar bem desolado, assim, que não tenha contato com civilização. Eles mandam até como fosse para Fortaleza, uma fortaleza, quer dizer, como se fosse um forte grande, bem protegido. Mas quando ele chega lá, quer dizer, a viagem dele já foi um desastre, né? Ele vai com o tutor dele, que é o Savelich. Esse tutor foi o cara que educou ele, mas assim, de uma forma meio liberal, e se torna também tipo o ama dele, né? Quer dizer, e também é o espião para o pai, fica mandando as mensagens para o pai dele, o que está acontecendo desse rapaz, né? No início ele perde uma boa parte da grana num jogo de sinuca. Tem um militar que diz que vai ensinar ele a sinuca, mas induz ele a fazer uma apostazinha e pega uma boa parte da grana dele. E o Savelich disse que não ia pagar de jeito nenhum, mas o Peter Grinev, ele era muito honrado, né? Quer dizer, apesar desse lado inconsequente dele. E ele pagou essa aposta que ele perdeu e seguiu a viagem. Nessa viagem cai uma tempestade, uma nevasca muito violenta, e ele se perde na estrada. E aparece um camponês, um guia, né? Uma espécie de um guia, que está até desprotegido de roupa, e leva eles para uma instalação local que tem gente, né? Quer dizer, uma habitação, guiando por um chumaçozinho de fumaça aqui no ar, né? Quer dizer, uma pessoa bem experiente. O personagem, o Grinev, agradecido, cede o casaco de pele dele, pele de lebre, quer dizer, um casaco caro, apesar dos protestos do Savelich, né? Que é o ama dele, né? O cara que... Mas ele cede esse... Porque o camponês está muito desguarnecido. Ele poderia ter problema de essas frialdades, ter doenças, né? Essas doenças de invernos, né? E a viagem segue. Essa fortaleza que eles esperam, na verdade, é uma paliçada, e dentro dessa paliçada há uma aldeiazinha bem simples, né? Quer dizer, não tem nada de fortificação. E lá dentro, a guarnição, quer dizer, os soldados, ninguém experiente, era como se fosse brincando de soldado, né? Quer dizer, ninguém sabia atirar bem, tinha um canhão enferrujado. Mas ele é muito bem recebido na casa do capitão Miranov, né? E que era o chefe dessa paliçada, né? Quer dizer, dessa fortaleza, né? Dessa pseudo-fortaleza. Mas na verdade quem mandava mesmo em tudo era a esposa dele, do capitão, né? E nessa acolhida, o Peter Grinev, ele é muito carismático, ele cativa assim essa pessoa e faz amizade até com um rapaz que é o Chavabrin, né? Quer dizer, era um cara que tinha sido exilado para essa fortificação distante, porque ele tinha matado alguém no duelo, mas era um militar bem experiente. E o Grinev, ele conhece a filha do capitão, que é Maria, ou diminutivo é Masha, né? Mátia, mais ou menos isso aí. E os dois simpatizam bem um com o outro, né? E ele se apaixona, ele faz até um poema para ela e mostra esse poema lá para esse que era um amigo do Chavabrin.
E o Chavabin goza da cara dele, né? E também faz pouco caso do capitão, da esposa e da filha, né? E eles entram em rivalidade, né? Quer dizer, na época a honra era lavada com sangue, eles fazem até um duelo com espada, né? E por um descuido, o personagem, ele é ferido por esse Chavabin, né? Quer dizer, ele é transfixado com a espada e quase morre, né? Passa um tempo em coma, sendo bem cuidado. Quando ele acorda, está a esposa do capitão e principalmente essa marcha, cuidando muito bem dele. E a paixão deles ali, a partir daquele momento, se avoluma, né? Ele manda até uma carta para o pai dele pedindo permissão para casar. Essa moça, ela tem 18 anos, ele tem 17, né? E o pai nega essa permissão, né? Bom, o fato é que está havendo uma revolução desse período, uma rebelião de Puxakev, né? Quer dizer, dessa dos camponeses contra os proprietários, contra os ricos da Rússia. E esse Pugachev, ele vem vencendo todas essas fortificações vagabundas, né? Quer dizer, ele vem derrubando tudo. E quando ele chega nessa fortaleza lá, onde está o capitão, o personagem, né? E o que ele quer é que as pessoas jurem mudar de lado, né? Quer dizer, em vez de ficar apoiando a Czarina, né? Quer dizer, que era Catarina a Grande, que era a Czarina, quer dizer, a imperatriz da Rússia. Jurar lealdade a ele. E o capitão não jura, o capitão vai enforcado. A esposa do capitão também vai enforcada. Ele enforca todos os chefes de guarnições que não juram lealdade a ele. Que esse Pugachev, que ele queria vencer, apoiado pelo... Na verdade, ele chegou a armar 70 mil militares, assim, arrebanhados do povo, né? No povão, os cossacos, né? E na vez lá do personagem, o Peter também não ia jurar lealdade dele, não. Ele foi condenado à forca, né? Mas o Savelite, que protege muito ele, caiu lá ajoelhado e pede clemência pelo seu pupilo. E ele viu que esse Peter, na verdade, foi o cara que, na nevasca, esse Pugachev era aquele guia que levou ele na nevasca para uma instalação, né? Quer dizer, tipo uma pensão. E que cedeu o casaco para ele, o Peter. E ele ficou agradecido demais. E ele simpatizou muito com o Peter. Em vez de condenar, eles se tornaram amigos, né? E o Peter tinha que fazer essa amizade porque ele tinha medo do Puxakev, quer dizer, via lá a beleza da Mátia, né? A moça que já era noiva dele, independente do desejo do pai, e fazer estupro e fazer os estragos lá da situação, né? E ele se torna aquela amizade. Já o rival dele, o Chavabin, ele passa para o exército lá dos revoltosos, né? Quer dizer, e ele se torna até o chefe dessa fortaleza, né? Bom, o fato é que com essa continuação, o Pugachev, ele até libera o Peter Grinev com a Maria, né? Quer dizer, para eles sair de lá, pode ir embora da região, né? E o Grinev deixa essa Maria na casa propriedade do pai dele. Na verdade, o pai dele já está até escravo pelos próprios funcionários, né? Quer dizer, essa revolução, os funcionários começaram a tomar as propriedades dos donos, ou prender os donos dentro da propriedade deles, né? Mas o Peter deixa a esposa e vai para o exército da imperatriz, né? Nisso ele encontra até o cara que ganhou o dinheiro dele no jogo de sinuca, né? Que também simpatizou muito com ele e protege, dá uma boas acomodações. Mas aí vem uma mensagem, quer dizer, de lá, que o Peter ele foi acusado de traição, porque as pessoas viram ele com esse Pugachev, né? Então ele é preso e esse amigo dele, né, até acredita que ele não é traidor, que está havendo um mal entendido, mas o Peter vai lá para São Petersburgo, né? Quer dizer, ele é condenado à morte. Essa revolução do Pugachev, ela perde, porque o exército da Czarina é um exército muito bem equipado, né? Quer dizer, inclusive o Pugachev teve a cabeça decepada depois, e o Peter foi condenado à forca, mas a imperatriz, ela perdoou o Peter, mas aí condenado à prisão perpétua.
A prisão perpétua também é como se fosse uma desonra à família, que o pai dele é um homem muito honrado, um militar com muita glória, está ali muito triste, abatido, porque foi o único filho sobrevivente dele. Todos os filhos dele antes morreram de doenças, né? Só sobrou esse rapaz, né? E mesmo com vida, ele ia, ou a prisão perpétua, ou mesmo que fosse solto depois, ele ia ser tipo alguém escorraçado na sociedade, porque o traidor é sempre mal visto, né? Mas essa Masha deixa os pais do Peter, que os pais do Peter já estão gostando dela, já como filha, e se dirige para São Petersburgo, quer dizer, uma região que ela nem conhecia, porque ela era tipo assim uma espécie de uma matutinha, né? Ela foi criada naquela aldeota, sem contato com nada assim da civilização, e ela vai com essa pretensão de conversar com a imperatriz, né? Quer dizer, E o fato é que o livro é um romance histórico, mas é um romance também romântico, né? Quer dizer, esse lado aí, era da época do romantismo, o romantismo é do século 18 a 19, mais ou menos, né? E tem um bom desfecho, né? Quer dizer, esse autor aqui foi o único romance assim, que ele escreveu, o Alexandre Pushkin. Ele fez outro, quer dizer, romance em prosa. Ele tem um romance em poesia, né? O Alexandre Pushkin, ele é considerado o melhor poeta russo da época do romantismo. E é também considerado o pai da prosa soviética, quer dizer, da literatura, porque ele abarcava todos os estilos. Ele escrevia em poesia, contos, inclusive há um romance em poesia dele também. Ele escrevia novelas, peças de teatro, e era de uma família nobre, né? E desde jovem ele demonstrava sua habilidade, mesmo na universidade, nos colégios, com 14, 15 anos, ele já era famoso como poeta, né? A influência dele na literatura moderna russa é enorme, né? Quer dizer, muitos escritores, por exemplo, o Gogol, do Capote, que eu já até apresentei dele o Nariz, diz que deve tudo a ele, assim. Ele influenciou também diretamente Ivan Turgenev, quer dizer, que foi um dos grandes contistas e romancistas russos. E indiretamente, ele influenciou o Máximo Gorky, Lev Tolstói, Dostoiévski, quer dizer, Anton Chekhov. Esses escritores aqui, eles fazem parte da literatura, da época de ouro da literatura soviética. Por exemplo, Anton Chekhov é considerado um dos pais do conto moderno, né? Quer dizer, então são escritores que tiveram a influência do Pushkin e influenciaram o resto do mundo, né? E o Pushkin, ele morreu novo. Por exemplo, esse A Filho do Capitão, ele foi publicado inicialmente numa revista literária, em tipo capítulos. Ele não viu a edição definitiva em livro, porque esse livro foi publicado em 1836 nas revistas, mas só foi editado anos depois, né? E o Pushkin, ele morreu em 1837. Morreu com 37 anos, né? Quer dizer, de uma forma trágica. Porque ele casou com uma mulher, que era considerada assim, das mulheres mais bonitas lá na época das garotas da sociedade de São Petersburgo, né? Lá a sociedade era muito assim, grande, sociedade, aquele público elitizante. E ele casou com ela, teve 4 filhos, mas ela aparentemente não ligava muito para a arte dele não, né? O que ela gostava muito era de gastar o dinheiro que ele ganhava. Aí ele escrevia muito e tinha que viajar muito divulgando e vendendo seus trabalhos, o que é normal no escritor, né? Mas aí vem a história que ela estava passando ponta nele, com um imigrante francês. E o nome lá do Alexandre Pushkin estava enxovalhado, né, na sociedade, né? E ele tentou lavar essa honra dele com duelo, né? Com esse suposto amante. Na verdade, nunca foi provado essa traição, né? E no duelo ele se deu mal, né? Porque o homem das letras normalmente não entende de armas, né? E ele foi ferido e morreu 2 dias depois, né? Então, as obras dele não foram muitas, mas ele deixou um legado para a eternidade, né? Quer dizer, então a gente mostra que às vezes a questão não é quantidade, é qualidade, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça a sua inscrição
e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.